indicador, né? Que o Bruno também vai passa as atividades esperando o retorno, né, Bruno? Porque às vezes as pessoas elas não participam achando que tá tudo bem, que é uma OC mais tranquila, uma OC mais gostosa. Não, toda atividade a gente está olhando, avaliando, vendo quem está entregando, quem não Quem está. participa. Depois tem os indicadores lá para serem avaliados. Isso. Aliás, pessoal, não precisem ficar com medo hoje quando a gente fala. Qualquer curso que vocês forem entrar, pessoal, principalmente quando for curso técnico, né? Eu acho que foi. Quem foi que falou? Mandou mensagem para mim, não sei se foi a Lucilene, que falou que escolheu podologia para fugir da matemática. Mandou mensagem para mim. Mas a gente não tem que pensar dessa forma, porque, por exemplo, não dá para fugir da matemática nem em casa, né? Imagina, você chega na sua casa, você vai fazer uma receita, aí você pega lá uma receita que serve 10 pessoas e você nunca vai fazer ela porque você não pode fazer uma receita que serve 10 pessoas porque mora só você e seu marido, por exemplo. Né? Então, como que a gente vai diminuir essa receita? É matemática. Né? Como que a gente vai dividir ela por um número menor ali para aprender a fazer ela com uma menor quantidade de ingredientes e acertar da mesma forma? Né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente está usando matemática o dia inteiro. Quando a gente tem aquela conta para pagar, a gente entra no aplicativo do banco, vê o quanto que a gente tem, o quanto que a gente tem de conta, quanto que a gente vai gastar no mês e sabe o quanto que vai sobrar ou o quanto que vai faltar, né? Então, tudo isso é matemática do dia a dia. E a partir do momento que vocês começam a escolher uma profissão, um curso técnico, acabou aquela matemática chata da escola. Começa a entrar aquela matemática do dia a dia, né? Algo que vai ser aplicado para aquilo que vocês fazem. Eu tinha, só para fazer uma introdução aí sobre o que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Aliás, vocês já estão vendo meus slides? Sim. Vou pedir para que vocês continuem participando, falando comigo, para mim não achar que vocês morreram aí ou que eu estou falando para ninguém, que caiu a ligação. Só para fazer uma introdução aí sobre essa parte de matemática aplicada que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de matemática aplicada, é aplicado a algo que você tem interesse, e hoje vai ser aplicado à podologia. Eu fazia um cálculo, que é algo que a gente vai pensar hoje, eu faço ele até hoje, mais ou menos, para saber preço de cerveja. Né? Então eu chego no mercado e tá lá, né? O latão tá R$ 3,49. E a lata de 350 ml está na promoção, tá R$ 2,09. Qual que tá mais barato? De verdade. Qual que eu vou estar pagando um menor preço? Né? Então eu comecei a fazer esses cálculos para ver qual que era a cerveja que valia mais a pena, porque uma grande quantia do meu salário era gasto com isso em final de semana, com churrasco e cerveja. Então eu precisei aprender a comprar cerveja, né? Na vida de vocês, de trabalho, né? Produto é a mesma coisa, né? Então vocês fizeram lá o cálculo para gente de um procedimento X lá de podologia, né? Escolheu um procedimento, pegou todos os materiais, consultou o valor, só que esses materiais têm quantidades, né? Então você viu lá, né? Deixa eu abrir um aqui que eu deixei. Então tá lá, ó, creme emoliente, R$ 47,15, embalagem com 200 ml. Legal. E se você encontrar um creme emoliente da mesma marca que esse aqui, em uma embalagem de 500 ml? Óbvio que com outro valor. Como que você descobre qual que é o que está valendo a pena você comprar? Porque muitas vezes o preço está muito parecido. Né? Assim, muito parecido que eu digo, tipo, se 500 ml é um pouquinho mais que o dobro,
o valor vai estar tipo um pouquinho a mais que o dobro. Mas provavelmente, às vezes, você vai acabar economizando tipo R$5, R$6 na compra de um produto maior. Ou às vezes num produto menor, às vezes está sendo mais barato. Porque aquela embalagem está em algum tipo de promoção. Então, tudo isso depois no final do mês, gente, numa compra que vocês vão efetuar, faz uma enorme diferença, tá? Principalmente para vocês saberem gastar o dinheiro de vocês, né? Saberem gastar o dinheiro, investir o dinheiro de vocês dentro do trabalho de vocês. Hoje, a gente vai ter alguns objetivos, né? Que é o conceito e conhecimentos do mundo da matemática aplicada à podologia. A gente ainda vai falar muito pouca coisa hoje sobre matemática aplicada, porque em diversos momentos vai ser aplicado a matemática dentro do trabalho de vocês, mas eu prefiro que as outras funções nós trabalhemos de forma em matemática financeira, que é o próximo assunto. Que ainda, nossa, a hora que a gente começar a falar de matemática financeira, eu acho que vai ser um pouco mais fácil até do que aplicada, porque a gente vai estar falando de dinheiro, vai estar falando de pouca fórmula, um pouco mais de conceito do que conta. Continha básica, vou mostrar para vocês como é que faz essas continhas básicas no Excel também para calcular facinho, né? A gente vai aprender um pouquinho um conceito aí de quantidade de produto por procedimento e preço de produto por procedimento, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Eu tentei montar alguns exercícios para a gente ir conversando junto, por mais que os slides mostrem a fórmula inteira montada, vamos tentar entender, né? Porque é um desafio para mim também, a gente conversar sobre matemática sem lousa, sem quadro branco, sem algo que a gente possa ir construindo essa conversa aos poucos, né? Mas, de qualquer forma, vamos pensar etapa por etapa e calcular e refletir sobre esse uso da matemática etapa por etapa. Eu pedi para vocês pesquisarem, então, lá o valor, né? E a outra parte da atividade era definir a diferença entre material de consumo e material permanente, correto? Correto. Legal. Sim. Então, para começar a falar um pouquinho de material permanente, espera aí, tem gente aqui do curso de vocês mandando mensagem. Tem um pessoal falando que não está conseguindo, a Marlene não está conseguindo entrar. Se você conseguir ver aí, ô Larissa, no... Vou tentar chamar a Marlene de novo. Tá. Como que é o nome dela inteiro, gente? Tá aqui, ó, Marlene Augusto dos Santos. Então, assim, né? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre material permanente, eu trago um probleminha bem simples para a gente resolver, né? Então, vamos pensar aqui nessa fórmula aqui bem tranquila. Ó, uma determinada máquina industrial, né, se deprecia de tal forma que o seu valor T anos após a sua compra. Então, a fórmula é V, T entre parênteses igual V por 0 vezes 2 elevado a menos 0,2T, em que V sobre 0 é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil, determine qual é o valor que ela foi comprada. Então, com essa fórmula, a gente vai descobrir qual foi o valor que ela foi comprada. Alguém sabe como fazer isso? Alguém sabe resolver essa fórmula aqui, ó? Mesmo que Bruno, não eu acho que eu souber, coloquei nessa aula. mesmo que não souber, fala não. Eu também não. Não. Que bom, porque eu também não. Sabe por quê? Porque vocês não vão usar para nada isso. Ai, vou fechar meu microfone aqui, gente. Ai, que susto! Eu já estava se matando com a calculadora. Não.
isso aqui é para engenheiro de material, é para engenheiro fazer, que mesmo assim, eles não precisam mais aprender desse jeito. Quando a gente fala de matemática para o trabalho, primeira coisa, se eu trabalho em uma padaria, vamos supor lá a hamburgueria que eu tenho. Alguém faz um pedido e deu R$30. O cara chega lá e faz o pagamento no dinheiro. Me paga R$50. Quanto que eu tenho que dar de troco para ele? É bem óbvio, né? R$20. Eu tenho que dar R$20 de troco. Se eu tô no caixa, eu faço na calculadora antes de dar. Sabe por que eu faço na calculadora, gente? Sabe por que a gente... Porque na faculdade, no ensino, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente precisava aprender a fazer isso aqui assim, ó. Tá vendo? Precisava saber colocar fórmula, era uma fórmula mega complicada. Eu precisava saber se 10 anos depois, se a máquina tivesse valendo R$12.000, qual que é o valor que ela foi comprada. Sabe como que eu sei qual que é o valor que ela foi comprada? Com a nota fiscal de compra. Por que eu preciso fazer um cálculo desse para descobrir? E também, 10 anos depois, qual que é o interesse que eu tenho em saber qual é o valor que ela foi comprada? O que vai mudar no meu negócio? Eu saber quanto que eu paguei há 10 anos atrás. Então, a gente tem que pensar que a matemática... eu coloquei até aqui, ó, antes de começarmos a falar sobre finanças, é importante relembrar alguns princípios matemáticos que já vimos ou não lá no ensino fundamental e ensino médio. Mas calma, eu juro que quando colocarmos nomes e utilidades das nossas contas, elas parecem ser bem menos chatas e difíceis. O que eu quero falar é o seguinte: a matemática hoje, para o trabalho de vocês, para o trabalho de qualquer pessoa, ela precisa ser, em primeiro lugar, raciocínio lógico, tá? Então, quando a gente fala de uma ciência exata, que é a matemática, a gente precisa pensar como que a gente pensa isso de forma lógica, né? Como que a gente consegue desenvolver continhas de todas as contas, a gente fazendo conta de mais, menos, dividir e vezes, a gente vai chegar a algum resultado, tá? A gente só precisa utilizar elas da forma correta. Outra ferramentinha que também que dá para usar de uma forma... outra continha que dá para a gente usar de uma forma para descobrir algumas coisas é a regra de 3, que também é muito simples, que a regra de 3 ela se torna o quê? Vezes e dividir, se a gente souber colocar ela dentro de uma fórmula bonitinha. Então isso, a matemática ela se torna muito simples, porque mais, menos, vezes e dividir, a gente consegue fazer na calculadora. Eu não preciso nem saber fazer, nossa, professor, mas eu não lembro como faz uma conta de dividir quando tem dois números no campo divisor. Não tem problema, a sua calculadora sabe fazer. Então, primeira coisa, vamos relaxar, todo mundo calma, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão ver que vocês vão começar a utilizar muito para a vida de vocês, muitas coisas que a gente vai aprender nessas aulas, tá? Tanto no trabalho quanto na vida de vocês, aí um exemplo, quando vocês forem pegar cerveja em promoção no mercado. Então, quando a gente falou lá na primeira aula sobre administração de recursos, né? Para administrar esses recursos de forma eficiente, principalmente os recursos de preço, custo, tempo, durabilidade, compras, vários recursos que envolvem a administração, a gente vai precisar fazer algumas contas, tá? Então, por exemplo, um recurso material. Vamos pensar em um material de consumo, tá? Quando você compra ele para utilização dentro do seu gabinete de podologia, dentro do seu trabalho, você precisa medir a quantidade que ele rende, né? Eu vou comprar um pote de creme hidratante de 1 litro que custa R$50. Nossa, mas
quantas aplicações, quantos procedimentos você consegue fazer com um pote de creme hidratante? A gente pode dividir por procedimento ou dividir por aplicação. Vamos supor, tem um procedimento que eu uso 3 vezes o hidratante. Não sei, né? Mas quantas aplicações, então, a gente consegue, ele rende? Como que eu vou saber isso? É óbvio que não tem uma regra, né? Vamos sempre pensar na lógica. É óbvio que ele não tem uma regra de falar assim, não, eu vou usar 32 ml por aplicação. Você não tem como medir isso, porque você vai virar o pote para baixo, vai espirrar ele na mão e vai utilizar. Mas dá para você fazer uma média. Como que você vai fazer essa média? Essa média você vai fazer no uso, ou consultando, às vezes, alguém que utiliza, ou fazendo isso dentro do trabalho de vocês. Então, uma dica que eu dou, né? Quando vocês compram lá um pote de creme hidratante de 1 litro, mas você não sabe o quanto você gasta por aplicação, você coloca uma etiqueta atrás do pote. Cada vez que você aplica, você faz uma marcação. Terminar o primeiro pote de creme hidratante de 1 litro, você sabe exatamente uma média de quanto ele rende para o próximo que você comprar. E a partir daí, você já começa a conseguir controlar o preço desse produto por aplicação, começa a saber controlar qual é o produto que rende mais, né? Você, às vezes, compra de uma outra marca e fala, eu vou fazer um teste nessa outra marca, ver se ela rende mais. Às vezes é um creme hidratante que ele é um pouco mais, como que eu posso dizer? Ele espalha um pouco melhor, eu não tenho que usar uma quantidade tão grande, né? Ele tem uma textura diferente, então eu coloco um pouquinho menos e ele funciona. Mas mesmo assim, rendendo um pouco mais, se ele for mais caro, como que eu vou saber se vale a pena ou não? Vale a pena esse que rende mais? Vale a pena aquele que rende menos, mas é mais barato? A gente vai saber isso fazendo algumas contas que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre esse creme hidratante de 1 litro que você foi lá e comprou da EMI? A gente precisa saber quanto que ele custa, tá? Aqui a gente já começa a fazer uma análise lógica. O quanto eu uso em média por atendimento, quantos atendimentos eu faço com um pote e quanto ele custa por atendimento. Isso aqui eu preciso saber para cada produto que eu utilizo. Pelo menos, se eu não consigo fazer essa análise de uma forma inicial, eu consigo fazer essa análise com a experiência do meu trabalho, com o tempo que eu vou trabalhando, que eu vou utilizando, com aquele método da etiqueta que eu falei. Então, qual que é a finalidade? Para que eu preciso saber essas informações? Então, eu vou saber essas informações para saber a durabilidade do meu produto e controlar melhor meu estoque. Então, por exemplo, eu tenho meio pote de creme hidratante e eu sei que esse creme hidratante dura 10 atendimentos. Eu sei que eu tenho mais 5 atendimentos de creme hidratante. Mais ou menos. Dá para render mais uns 5 atendimentos. Então, peraí. Será que eu já preciso comprar outro pote? Né? E se for aquela compra just in time? Né? Se for aquela compra que eu compro exatamente quando tá para acabar. Então ele precisa estar mais ou menos com quanto no pote para mim já pedir outro. Saber a quantidade de aplicação que ele rende para saber o seu custo-benefício. Então, por exemplo, aquilo que eu falei. Tem um da marca A que rende 10 aplicações. Tem um da marca B que é a mesma quantidade que rende 14 aplicações. Rende bem mais. Só que o da marca B custa um pouquinho mais caro do que o da marca A. Então, qual tem o custo-benefício? Vocês lembram o que é custo-benefício, gente? Que a gente falou em uma aula? Mais alguém lembra? Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo. Então é o seguinte, já que ninguém respondeu, custo-benefício, ó, ele é preço mais qualidade. Então, eu preciso pensar assim, qual é o produto que vai me trazer um melhor preço com uma melhor qualidade, né? Então, às vezes, se eu tenho um produto que ele rende menos na aplicação, mas ele é bem mais barato, ele é muito melhor em preço, se não é algo que vai trazer uma menor qualidade do meu trabalho, eu vou utilizar o mais barato, tá? E também para a gente começar a falar sobre formação de preço, que é algo que a gente vai falar em finanças, a gente precisa saber o quanto que você gasta por atendimento. Também dá para ser feito dessa forma lógica, dá para ser feito com a marcação, né? Então, além dos produtos e bens de consumo, a matemática ela vai entrar em outras áreas. Ela vai entrar na parte de um planejamento de investimento do negócio. Quando vocês falarem em investir em alguma coisa, investir em um equipamento, ou investir na ampliação do salão, ou investir em algo, quando a gente fala em investimento para o trabalho, a gente precisa saber responder algumas perguntas, né? Qual que é a durabilidade desse bem que você está adquirindo? Que é quando a gente falou aí de bens duráveis, né? Falou de material permanente. Qual é o retorno que isso vai te trazer sobre esse investimento? Existe uma palavrinha na finanças que a gente chama de ROI, que em português significa retorno sobre o investimento, que é Return of Investment. Então, é o retorno sobre o investimento. Qual que é o retorno que esse investimento vai trazer? Então, eu vou ampliar uma sala no meu gabinete de podologia, vou colocar mais... Vou colocar 3 manicures lá. E aí eu vou atender podologia aqui e as manicures vão fazer o atendimento ali. Beleza, quanto que eu vou gastar para fazer isso? X. Quanto que vai me trazer de retorno? Qual que é o retorno que pode me trazer? Aí você vai pensar, se elas fizerem tantos atendimentos por dia, vai gerar tanto, que por mês vai gerar tanto. Então, o meu retorno sobre investimento é esse, e meu gasto é esse. E aí, o que eu vou descobrir? Quanto tempo, então, com esse investimento, eu vou conseguir recuperar o dinheiro que eu gastei? E aí você vai fazer a sua análise. Você vai falar, será? Vai demorar 1 ano para mim recuperar o que eu investi, e depois de 1 ano eu começo a lucrar sobre esse investimento que eu fiz. Bom, 1 ano para mim tá bom. Beleza, eu vou ficar 1 ano recuperando e depois, a partir disso, eu tô ganhando. Então, se para você for legal, o retorno vale a pena. Mas você precisa fazer essa conta para saber. E outra coisa que você vai pensar também, quais gastos ele pode te ocasionar? Porque às vezes a gente faz um cálculo assim, né? Eu gastei 10 mil. Ele vai me retornar R$ 1.000 por mês. Então, a partir de 10 meses, eu recuperei esse investimento. Só que você não colocou lá na ponta do lápis que você vai gastar 10 mil iniciais e depois você vai gastar mais R$ 200 por mês para manter aquilo lá, né? Então, a gente não colocou isso no cálculo. Mas a gente vai fazer uma continha hoje para saber como é que descobre. E aí, por que a gente precisa saber disso também? Qual que é a finalidade dessas informações, né? A gente vai saber qual que é o retorno sobre esse investimento, saber o momento certo de comprar o equipamento. Às vezes você pode falar, não está valendo tanto a pena, ainda não tenho tanto cliente para isso, ainda não é algo que vai me trazer um retorno que eu estou esperando. Não é o momento. E o principal, né? Você saber se o retorno que você vai ter é maior que sua depreciação. E aí a gente entra naquele cálculo que a gente fez, que a gente colocou lá no começo, que a gente falou que não ia usar para nada. Esse aqui. Porque olha como que é fácil quando eu falo de depreciação. Rapidinho para vocês entenderem. Se uma máquina custa R$ 1.000
e ela vai me trazer de retorno R$ 100 por mês, R$ 100 por mês, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto tempo eu demoro para retornar esse dinheiro. Então, eu demoro 10 meses para retornar esse dinheiro. Mas vamos supor que essa máquina ela tem a duração de mais ou menos 24 meses, 2 anos, que ela dura geralmente sem manutenção, né? A gente tem uma pesquisa aí, geralmente dura 5 anos, dura 4 anos, tudo mais. Vamos supor que aqui fossem 10 mil de investimento e o seu retorno é R$ 100 por mês. Ele ia demorar 100 meses. 100 meses dividido por 12, que é o número de anos, aí a gente vai aqui na calculadora para ver, porque não tem necessidade de fazer isso na mão. 100 dividido por 12 dá 8 anos. 8 anos e 3 meses. Vale a pena eu comprar essa máquina se ela dura, tipo, 5 anos? Não vale a pena, porque eu vou demorar tanto para ter o retorno desse investimento que eu vou ter que comprar outra máquina antes de ter o retorno. Então, o que eu preciso pensar? Ou eu invisto nessa máquina, mas também invisto em uma forma de usar ela mais e ter um retorno maior, ou não vale a pena comprar. Então, por isso que o principal é a gente saber se o retorno sobre o que você vai comprar é maior do que a depreciação. Eu falei em uma máquina, mas a gente pode estar falando, às vezes, de um alicate de unha, gente. Que é uma coisa tão simples, né? Quanto tempo, mais ou menos, dura um alicate de unha? Que vocês trocam um alicate de unha? Ou nunca troca, só manda molar? Eu não Boa troco com noite. frequência. Eu tenho alguns lá que já duram. É assim, quando manda molar, vai chegar uma época que vai diminuir muito a ponta. Uhum. Aí tem que trocar, mas até chegar nessa parte de diminuir muito a ponta, é um bom tempo. Dura bastante. Dura bastante. Legal. Então, mas é legal a gente saber que, tipo, uma hora ele vai acabar e você vai ter que comprar outro. Né? Então, a gente precisa saber. Saiu um alicate da marca X que promete ser eterno. Mas ele custa mais caro. Vale a pena o investimento de comprar ou não? Vale a pena continuar utilizando os tradicionais? Porque já me traz um retorno que tô gastando, tô recuperando o valor desse alicate em 2 dias. Não preciso disso. Né? Então é isso que a gente fala de retorno sobre o investimento. Então a gente tem que definir que na gestão de materiais, a matemática ela é muito presente. Quando você vai comprar um litro de hidratante ou quando você vai investir numa máquina, a gente vai pensar em matemática, tá? E aí é o que eu falo para você. Na matemática, tudo vai existir 2 formas de fazer. Uma, ela vai seguir uma fórmula exata, igual aquela do primeiro slide que eu mostrei para vocês. E aí ela vai te levar direto a um resultado. A outra é o raciocínio lógico. Você vai fazer várias continhas e vai chegando no resultado que você precisa. Mas são várias continhas muito mais fáceis. Você não vai precisar decorar uma fórmula, saber que fórmula que utiliza para cada tipo de conta, né? Nem muito menos ficar colocando letra nas coisas. O tempo é T, o valor é V, ou não sei o que lá, os juros é I. A gente quase não vai usar isso, gente. Muito, muito, muito raramente a gente vai usar isso dentro da podologia. É muito raro, tá? Então vamos começar a pensar na prática, tá? Pesquisei ali no Google e achei esse produto aqui, ó, loção hidratante e Neutrogena. Ele tem 400 ml e ele custa R$ 22,60.
E aí eu coloco aquelas 4 perguntinhas que eu falei que a gente precisa saber sobre um produto para ter uma gestão eficiente sobre ele. Então, quanto que ele custa? Custa R$ 22,60. Quanto que eu uso por média, uso em média por atendimento, né? Quantos atendimentos eu faço com um pote? E quanto que ele custa por atendimento? Agora a gente vai passo a passo, vocês me interrompam caso eu estiver indo muito rápido. Vocês perguntem caso tenha ficado dúvida. Pode me parar, eu vou parar e explico de novo, né? Então, a partir desses dados que eu tenho, ó, que são 400 ml e ele custa R$ 22,60, eu começo a pensar de uma forma lógica, né? Então, primeira coisa, quanto que eu uso em média por atendimento? Essa questão ela vai ser analisada com conta de dividir, né? Mas para isso, você vai ter que fazer o teste lá do produto, da etiqueta, de saber o quanto que ele está rendendo. Às vezes tem produto que vem, rende tantas aplicações. Não são todos, mas tem produto que vem isso escrito, tá? Então, vamos lá. Você fez aqui da loção, você fez o testezinho lá e viu que ele dura 15 atendimentos. E aí você precisa saber quantas ml você vai usar por atendimento. E aí daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê que vocês precisam saber quantas ml vocês utilizam por atendimento. Uma continha fácil, né? Se ele tem 400 ml, aqui ó, 400 ml, e ele dura 15 atendimentos, eu faço na calculadora 400 dividido por 15. Vai dar 26,67 ml por atendimento. É uma média. Não vai ser todo atendimento que você vai usar 26,67 ml. Mas nunca vai ser algo muito absurdo. A não ser que precise fazer mais aplicações. Vocês pegaram um pé que está mais ressecado e tudo mais. Mas mesmo assim, você vai fazer 2 aplicações. E aí, só fazer isso aqui vezes 2. Tá? Beleza. Então, a gente já tem a resposta de 2 questões dessas aqui, ó. A gente já sabe o quanto custa de 3 questões. A gente já sabe o quanto eu uso em média por atendimento e quantos atendimentos eu faço com pote. Então, eu faço 15 atendimentos por pote, que não foi conta, isso aqui eu fiz medindo, e eu fiz a continha para saber que eu uso 22,67 ml. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então, agora, como que eu vou saber o quanto que ele custa por atendimento? Com essas informações que eu já tenho. Por acaso você usa esses 15 atendimentos fazendo a divisão? Isso, eu pego lá o quê? Eu pego o preço, né? Eu pego o preço, que aqui, ó, é R$22,60 e vou dividir por 15 aplicações, que é o número de aplicações que eu faço. Então, para mim saber o preço que eu gasto de loção hidratante Neutrogena por aplicação, é a coisa mais fácil do mundo. É eu pegar o preço e dividir pelo número de aplicações que ele rende, né? Então, ele vai custar aqui para mim, ó, R$1,51 por atendimento. Provavelmente, quando você fizer na calculadora, deixa eu ver como que eu estou fazendo esse compartilhamento aqui. Eu vou pôr na área de trabalho, que daí vocês veem minha calculadora também. Então, aqui, ó. Quando eu faço aqui na calculadora, ó, 22,60 dividido por 15 aplicações, ele vai dar um número aqui, ó. 1,5066666, tá? Quando a gente fala de matemática financeira, de custo, de preço, geralmente a gente vai sempre
arredondar para cima quando o número aqui for maior que 5. Então, como aqui é 6, não existe 1,516 centavos. A gente vai ter 1,51 centavos. Então, aqui a gente arredonda para cima. Então, sempre quando a gente falar de matemática financeira, a gente vai pensar, esse número depois da última casa de centavos é maior ou menor que 5? Se for maior, aqui a gente sobe para 1. Né? A gente sobe 1. Se for menor, a gente mantém. Então, se fosse aqui 1,50, 444 ou 42, seria 1,50. Então, por isso que eu coloquei aqui 1,51 por atendimento. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender por que eu preciso saber quantas ml rende quantas ml eu gasto por aplicação, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você chegou na EMI e achou a mesma loção hidratante da Neutrogena, só que agora você achou um pote de 1 litro, tá? Só que ela custa, ó, R$ 59,99. Então, deixa eu pôr aqui a outra, ó, para vocês. 400 por R$ 22,60. A outra. Ó, 1 litro. E a outra, R$ 22,60, 400 ml. Qual dessas duas vocês comprariam, pessoal? É a mesma marca, só muda o tamanho da embalagem. Que é na 40, 400. Vou esperar uns minutinhos para vocês chutarem. Se ela fosse meio, a de 22,60, se fosse meio, né? Meio 500 ml, daria quase R$ 45. Então, Isso. compensaria comprar apesar de que a quantia é menor, né? 100 ml a menos, 45, ainda compensa comprar de 22, eu acho. Vamos pôr na prática, vamos ver. Ó, pelas minhas contas, tá dando 56,50 se eu comprar de 400 ml. Mais ou menos. mais ou menos. Beleza. Você fez de uma forma lógica também. Fiz, eu coloquei 2 potes de 400, aí eu coloquei, tipo, mais ou menos em média para completar 1 litro quanto dava. Uhum. Então vamos lá, ó. Uma conta simples que dá para fazer, porque nesse aqui, ó, vamos pensar com raciocínio lógico primeiro. 400 ml, beleza. 22,60. Se eu comprar 2, dá 22,60 mais 22,60. Comprei 2 potes, certo? Vai sobrar, vai dar isso aqui, ó. 22,60 mais 22,60. Só estou fazendo um raciocínio lógico, raciocínio de padaria. 45,20 deu aqui, ó. 45,20. Sabe quantas ml deu? 400 mais 400. Ah, 800 ml. Para 1 litro falta quanto? 200. Falta 200. 200 não é metade de 400? Sim, sim. Então, se a gente pegar 22,60 e dividir por 2, a gente vai descobrir quanto custa 200 ml. 11,30. 11,30. Então, aqui, ó, 11,30. Aí a gente faz o seguinte, a gente pega aqui, ó, 45,20, que são 800 ml, mais 11,30.
E aí, quanto que dá pra gente? Ó, 45,20 mais 11,30 deu 56,50. Que foi, eu acho que o que a Mayara falou. Logo, eu vou gastar menos comprando o pote menor. Entendeu? Se eu comprar 2 potes, 3 potes, que seja, eu vou estar gastando menos do que comprar o de 1 litro. Tá? Então, aqui a gente fez em um raciocínio lógico, mas dá para fazer em uma outra conta. Né? Porque, ó, como que a gente pode... Por que fazer em outra conta? Vamos supor que aqui fosse um pote de 400... Aqui, ó, fosse um pote de 440 ml. Já não ia dar para fazer um raciocínio tão lógico. Ia ter que fazer uma continha diferente. Tá? A gente ia ter que descobrir quanto que custa, por exemplo, 40 ml para fazer. Só que não, porque eu já tenho outros dados. Eu tenho dado de quanto rende, quantas ml eu gasto por atendimento. Então, eu sei, por exemplo, ó, que custa R$ 1,51 a aplicação. Né? Então, eu sei que no produto de 1 litro, cada aplicação que eu faço, ela custa R$ 1,51. Aqui eu coloquei a conta errada, gente. Deixa eu rever aqui, porque eu acho que eu... 1.000 ml estão por 22,67. 44 de... Ah, tá. Aqui eu preciso descobrir, ó, se o pote de 1 litro, quantos atendimentos ele faz. Então, eu sei que eu gasto aqui, ó, por ml, por atendimento, 22,67 ml. Então, o que eu fiz? Eu peguei e dividi 1 litro, né, por 22,67. Ele vai render 44 atendimentos. E aí eu divido o quanto que ele custa por atendimento. Que aqui eu devo ter feito alguma confusãozinha. Deixa eu ver aqui esse cálculo aqui na calculadora certinho. Deu 1,36. Lá é 20, 15. Bom, aqui eu errei alguma coisa no cálculo. Mas a lógica é o quê? Eu pego depois o valor por aplicação e vou descobrir qual é o valor por aplicação do outro. O que tiver o menor valor por aplicação, aqui está dando que o de 1.000 ml valeria mais a pena. Por isso que eu acho que eu errei alguma coisinha no cálculo lá atrás. Mas, por exemplo, eu sei que eu gasto 1,36 por atendimento. Então, quando ele tem um cálculo um pouquinho mais quebradinho, eu vou usar o quê? Eu vou usar eu vou descobrir o quanto que ele rende. Então, eu vou pegar aqui 1.000 ml e vou dividir pelo número de ml que eu já sei que aquele produto rende e vai dar o número de atendimentos. Quando eu pegar o número de atendimentos, eu vou fazer a divisão e vou descobrir o número do custo por atendimento. Sempre aquele produto que custa menos por atendimento para você é o produto que vale mais a pena. Vamos para um outro exemplo aqui, que aqui está os dois um do lado do outro, fica mais fácil da gente visualizar. O álcool gel 70, vocês usam, acho que bastante álcool gel aí no atendimento de vocês. Então, eu sei que o álcool gel de 1 litro, ele custa R$19,90. E ele vai render 23 atendimentos. Aqui, ó, entra aquele exemplo de 440 ml, né? Só que o preço de 440 ml é R$6,38. Beleza. Primeiro eu vou descobrir quanto que vai render o frasco menor e qual que vai valer a pena comprar. Para mim descobrir o quanto vai render o frasco menor, eu preciso descobrir o quanto que rende aqui também o maior, né? Rende 23 atendimentos. Como que eu fiz isso? Eu peguei lá 1.000 ml, dividi por 23. Ele gastou 43,48 ml por atendimento.
Dão 23 atendimentos aí cada vidrinho desse. Quantas ml é gasto por atendimento? Né? Então, 1.000 dividido por 23 igual a 43 ml por atendimento. Logo, a gente tem que calcular o quê? Quanto que vai render o frasco de 440? A gente sabe que álcool gel é álcool gel, independente de estar no vidro grande ou de estar no vidro pequeno. Então, ele gasta 43,48 ml por atendimento. Então, de 440 ml, dividido por esse número de ml que gasta por atendimento, ele vai dar mais ou menos 10. Por que mais ou menos 10? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui na calculadora, ó, que não é exato, tá? Que é outra coisa que a gente tem que pensar aqui na aplicação do produto. 440 ml dividido por 43,48, ele deu 10,11. Só que não existe 0,11 atendimentos, só existe o número de atendimentos 10, 9, 8. Você não vai fazer um atendimento e meio, por exemplo. Você não vai fazer meia aplicação. Então, você sabe que você vai fazer 10 atendimentos e vai sobrar um pouquinho lá no vidro. Um restinho de um restinho que não vai dar para nada. Então, você vai calcular o quê? Você vai calcular um número arredondado. Então, ó, atualizei aqui. R$19 rende 23 atendimentos, né? Então, eu gasto 86 centavos por aplicação. Aqui, o de 440 ml, ele rende 10 atendimentos. Então, eu gasto nele, ó, 6,38 dividido por 10, eu gasto 62 centavos por aplicação. Então, eu gasto menos para aplicar utilizando esse de 440 ml do que utilizar o de 1 litro. 1 litro, 1 quilo, né? Geralmente vem 1 quilo, mas 1 ml está para 1 grama. Então, dá na mesma, tá? Quando fala 1 litro, 1 quilo, esses produtos nesse tipo. Então, o que a gente tem que pensar? Qual vale a pena comprar? Vale a pena comprar o frasco menor. Por que vale a pena comprar o frasco menor? Porque ele é mais barato por atendimento. Eu tenho que fazer o meu cálculo sempre por atendimento, tá? Então, se eu comprar, aqui rende 23, se eu comprar 2, ele vai render 20 atendimentos e eu vou gastar menos, tá? Então, sempre optar pelo gasto menor por atendimento. Deu para entender como faz essa relação de um utilizando o valor do outro? Ou vocês querem que eu repasse? O cérebro tá bugado, mas eu acho que eu entendi. Não, gente, se quiser eu repasso tudo de novo aqui, não tem problema não. Pode chorar? Não, gente, tá super facinho, depois vai ficar gravado, vocês assistem de novo. Na verdade, quando eu passar a atividade para vocês, e vocês forem fazer no papel, porque é o que eu falo, né? Fazer no slide, não fazer na lousa, matemática é um pouquinho mais difícil, porque na lousa a gente vai construindo junto, né? Aqui no estudo remoto é um desafio, né? Vocês vão ouvindo eu falar, eu vou falando na velocidade do meu pensamento, que não é devagar, e aí vocês vão tentando assimilar. Mas, ó, então vamos pensar. Coisa assim. Professor, Pode falar. outro dia eu vi uma professora dando aula de matemática no azulejo. No azulejo? No azulejo. É a forma que o pessoal está encontrando, não tem jeito. Se eu tivesse uma lousa aqui em casa, eu ia ter que direcionar uma câmera e ia tentar fazer na lousa, mas a gente utiliza o recurso que a gente tem aqui, né? Mas, ó, só repassando então. Eu sei o valor total do produto, eu sei o quanto esse produto rende. Eu vou aqui dividir o valor do meu produto pelo número de aplicações, o quanto que ele rende. Ele vai dar isso em centavos, em valores bem menor, que é o quanto eu gasto cada vez que eu uso ele. Beleza. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente não sabe o quanto que ele rende. Por que a gente não sabe o quanto que ele rende?
Porque a gente fez o cálculo na etiquetinha, fazendo pauzinho na etiquetinha, nesse vidro de 1 litro, que é o que você está acostumado a usar. E aí eles lançaram agora esse vidro de 440 ml. Então você não sabe o quanto que ele vai render. Então o que você faz? Se 1 litro rende 23 atendimentos, quantos atendimentos rende 443 ml? Eu vou dividir aqui. Tem outra forma de se fazer isso que daqui a pouco a gente vai aprender. Tá? Então, eu vou dividir aqui, ó, 1 litro por 23. Eu sei, então, que eu gasto 43,48 ml. Aí eu vou lá pegar 440 ml e vou dividir por 43,48. Que essa é a medida que eu tenho. Essa é a medida que eu descobri. Né? Então, como eu descobri essa medida com o vidro de 1 litro, eu vou aplicar essa medida no vidro de 440. E vou descobrir que ela gera 10 atendimentos. E aí eu vou colocar aqui uma do lado da outra. Se uma rende 23 e custa R$19,90, o custo dela é 86 centavos. Se a outra rende 10 e custa R$6,38, o custo dela fica 62 centavos por aplicação. Tá? Mais ou menos. Deu para entender? Entendeu? Sim. Então, ó, se eu gastei menos por se eu gasto menos por aplicação usando um vidrinho menor, vai valer mais a pena comprar mais vidrinhos menores do que comprar um maior. Beleza. Outra forma de se fazer isso, pessoal, é na regra de 3. Quem aqui não aprendeu regra de 3 na escola, não sabe fazer regra de 3? Pode falar eu aí, quem não souber fazer regrinha de 3. Eu acho que eu não lembro vagamente. Regra de 3, pessoal, ela é uma formulazinha que ela chama regra de 3 porque eu tenho 4 resultados que eu preciso, mas eu tenho só 3. Eu preciso descobrir esse quarto, né? Então, ó, eu nem vou seguir aqui o slide, eu vou na ideia do que a gente estava conversando aqui. Vou voltar para ficar mais fácil, ó. Então, vamos lá. O álcool gel aqui de 1 litro, ele custa R$19,90. E ele rende 23 atendimentos. Tá? Não, peraí. Ele tem 1 litro. E ele rende 23 atendimentos. Tem que ver o que tem relação. Esse álcool gel de 440 ml, ele vai render quanto? Então, olha aqui, eu tenho 3 informações. Eu tenho a quantidade de um pro valor do outro. Eu tenho a quantidade desse, mas não tenho quanto rende, tá? Então, eu tenho 3 informações e vou trabalhar, descobrir uma. Então, como é que fica a fórmula? Então, 1.000 ml, ela vai dividir por 23 ml, por 23 atendimentos. Então, 1 litro, que é 1.000 ml, rende 23 atendimentos. Já 440 ml, rende quanto? Eu não sei, rende X. Como que eu vou descobrir isso sem eu precisar saber quantas ml eu uso por aplicação? Eu faço aqui 1.000 vezes X em cruz, ó, e 23 vezes 440. Você vai multiplicar, multiplica em X, né? Ou em... Então, chega aqui, ó, 1.000 vezes X é igual a 1.000X, porque número vezes letra não multiplica, gente. Eles só se juntam. Então, 1.000 vezes X virou 1.000X. Do outro lado, 23 vezes 440, ele deu 10.120. Quando você tem esse resultado, que é o resultado desses 2 vezes aqui, ó, eu preciso fazer o quê? Tudo que é letra fica do lado direito e tudo que é número vai para o lado esquerdo. Então, se eu tenho aqui X, peguei o 1.000 e passei para cá, para trás,
Se aqui ele multiplicava, ó, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter 10.120 dividido por 1.000. Então, eu sei que x é esse resultado, é o resultado de 10.120 dividido por 1.000. Então, x é igual a 10,12, que é igual a 10 atendimentos. Deu para entender um pouquinho nessa fórmula? Deu para lembrar. Deu para lembrar um pouquinho como que funciona a regra de 3? Coisinha simples, ó, a gente não usou nada de absurdo. A única regrinha que a gente tem que entender é essa. Número vezes letra não multiplica. Ele só une. Quando o número vai passar para o outro lado, se ele estava aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E na regra de 3 é sempre isso. É sempre isso. Tá? Utiliza-se muito regra de 3 para a gente levantar porcentagem de coisas, né? Para a gente dividir porcentagem de... Então, tipo, eu sei, eu preciso pagar 40% da... Eu vou alugar uma área de lazer, eu preciso pagar 40% antecipado. Quanto é 40%? Então, eu sei fazer aqui com vocês uma na mão, ó. A área de lazer custa R$450, tá? Isso é 100%. A moça lá da área de lazer falou que eu preciso dar antecipado 40%. Então, aqui, ó, é 40%. Só que quanto é 40%? Não sei. Então, eu tenho 3 resultados e vou descobrir uma. Então, muito a gente utiliza para isso, tá? Para descobrir porcentagem. Mas eu preciso utilizar isso hoje em dia no meu dia a dia para porcentagem? Quando você aprende na escola, sim. Agora, como a gente está falando de raciocínio lógico, quando a gente vai falar de porcentagem, a gente não precisa fazer isso, pessoal. A gente pode fazer o seguinte, ó, 450 é o valor total. Eu preciso saber quanto que é 40%. Eu faço vezes 0,4. Vai dar R$180. Por que 0,4 é 40%, pessoal? Vocês sabem? Querem que eu fale? Ai, Bruno, não sei não. Eu fiz 4 vezes 45, deu 180. Então aqui, eu fui ó, por esse caminho. Ó, 40 dividido por 100 é 0,4. Se a palavra já diz por cento, 40% é 40 dividido por 100. É 40%. Então, é 0,4. Então, sempre que você tiver que fazer um cálculo de porcentagem, você sempre pensa isso. Então, por exemplo, eu preciso dar 32% do valor da casa na compra de não sei o que. Custa 140 mil, o valor total, né? Eu preciso dar 32%. Eu faço vezes 0,32, que é 44.800. Muito mais fácil do que a gente tentar ficar descobrindo isso em regra de 3. Mas, se vocês na escola for fazer algum curso, alguma coisa, e eles forem ensinar regra de 3, por que eu estou falando isso? Eles vão ensinar regra de 3 com porcentagem, sempre. Aqui, ó, vamos ver se vocês entenderam, né? Pensar um em regra de 3 ou outra formulazinha. Se você compra o álcool gel por R$ 6,38 no atacado, tá? Aí você enxerga a oportunidade, que assim, ó, no atacado, vamos supor, você comprou uma caixa com 200 unidades para sair esse valor, senão ela ia sair R$ 9,38. Está saindo R$
porque você comprou uma caixa com 50, por exemplo. Só que você conhece o pessoal do curso, você conhece muita gente que usa álcool gel. Aí você fala, não, eu vou comprar por 6,38, mas eu vou colocar um lucrozinho básico aí, vou colocar uns 15% de lucro em cima. Quanto que seria esses 15% que você vai colocar em cima? Aí tem aquela regrinha de 3, aquela formulazinha que eu falei para vocês, né? Você pode fazer aqui, ó, 6,38 vezes 15, 100 vezes x. Deu 6,38 vezes 15 igual 100x. 95,7 igual 100x. X igual 95,7 dividido por 100, o seu lucro vai ser de 96 centavos. Você pega aqui o valor, 6,38, mais 96 centavos, você vai cobrar 7,34 quando você for vender. Mas vamos lá no raciocínio que eu ensinei vocês agora de novo. Eu quero colocar 15% de lucro sobre o meu produto. Então, eu venho aqui, 6,38 vezes 0,15. Ele deu 95,7, que é 96 centavos. Tá vendo? Ele já me deu quanto que é a minha margem de lucro. 95, dá 96 centavos. Aí você coloca lá, 6,38, que é o valor, mais o valor do lucro, deu 6,34. Então, sempre que você precisar calcular o lucro sobre algo com porcentagem, você vai fazer dessa forma, tá? Deu para entender, pessoal? Essa utilização de colocar uma porcentagem de lucro sobre um produto? Sim. Às vezes a gente acha que a gente nunca vai usar. A hamburgueria, olha aí, um ramo completamente na área de gastronomia. A hamburgueria teve que mudar o cardápio. Não sei se vocês perceberam, mas de alguns meses para cá, você entra no supermercado, tudo subiu o preço. Tudo subiu o preço, tá um absurdo. E aí a gente falou, ó, a gente vai ter que subir o preço dos lanches, porque a gente fez o cálculo de uma semana e percebeu que a gente vendeu mais e ganhou menos. Se a gente vendeu mais e ganhou menos, quer dizer que a gente trabalhou mais por menos resultado. A gente falou, não, tá errado, a gente precisa rever isso. O que a gente fez, mais ou menos? A gente foi lá, o amigo meu pegou e falou assim, né? Que é o que comanda a parte gastronômica. Não, vamos subir R$2 em todos os lanches. Funcionaria se fizesse isso? Não sei. Talvez funcionaria. Mas teria um resultado menos medido. O que eu pensei? Não, vamos fazer assim, ó. Quanto que deu de custo a mais? Então, deu lá, ó, a gente gastou semana passada R$1.300. E essa semana a gente gastou R$1.600, sei lá. A gente fez o cálculo, né? A regrinha de 3, descobriu quantos por cento deu de aumento. Ó, então deu 23,4% de aumento. Esses 23,4% de aumento, a gente falou, a gente já tem o nosso lucro estabelecido pelo lanche. Então só vamos repassar esses 23,4% nos lanches. Sempre os nossos lanches terminam ou valor normal ou 50, que é para facilitar o troco, né? Então, por exemplo, o lanche custava R$20, a gente jogou 23% em cima. O outro lanche custava R$18, a gente jogou 23% em cima. O outro lanche custava R$40, sei lá, a gente jogou 23% em cima. Porque aí eu não vou aumentar R$2 sobre todos os lanches. Eu vou continuar ganhando sobre lanche aquilo que eu tinha calculado.
né? Que a gente vai aprender a calcular na próxima aula. Então, por isso que às vezes a gente fala, eu nunca vou pensar, eu compro álcool gel a 6,38, eu não vou pensar que eu quero ter 15% de lucro, eu vou pensar que eu quero ter R$2 de lucro por álcool gel. Ou eu vou ver, que a gente vai ver mais sobre isso na próxima aula, um negócio que chama custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade é assim, o mercado fala que o álcool gel está R$9, esse mesmo pote. Eu estou comprando a 6,38, eu vou colocar 8,50 meu. É custo de oportunidade, é uma forma de precificar. Eu vou estar ganhando um lucro em cima, eu nem sei quantos por cento eu vou estar ganhando por venda, mas eu sei que eu vou estar ganhando tipo R$2 por álcool gel que eu vender. Tá? Também é feito dessa forma, gente. Não é errado. Né? Errado é quando você tem um mix de produto e trabalhar só custo por oportunidade, porque já que você tem vários produtos, você vai precisar fazer um aumento. É interessante que a gente faça um aumento igualitário sobre os produtos, de acordo com o valor que ele é dependente. Né? Que nem eu falei, se um lanche meu custa R$23, eu subi ele R$2, e o outro lanche meu que custa 15, eu subi R$2, não se aplica legal, né? Porque às vezes a pessoa que comprava o lanche por R$15, ainda é os mesmos produtos que R$15, e ele teve 40% de aumento. O outro lanche que custava R$23 ainda são os mesmos produtos e teve só 23% de aumento, tá? Outra forma da gente usar essa matemática aplicada nas nossas vidas é o retorno sobre investimento, que a gente tinha falado lá atrás, né? Sempre que você for fazer um investimento, você vai precisar pensar quais retornos esse investimento vai lhe trazer e quanto tempo ele vai demorar para lhe trazer, tá? Isso vai servir para investimento de alto custo, mas vai servir também para serviços mais baratos, como publicidade, coisas de investimento de retorno rápido, tá? Então vamos lá, ó. Um equipamento novo custa R$6.000 e o produto vai permitir que você faça um novo procedimento em seu gabinete. Aquilo que a gente tinha visto lá atrás, que eu tinha dado um exemplo lá, um spoiler. Então você precisa dividir, né, 6.000 por 60 e saber que 100 atendimentos vai ser o suficiente para você fazer o retorno desse investimento igualar a zero, ficar igual a zero. Quando eu fizer 60 atendimentos, eu sei que aquilo que eu investi zerou. Eu recuperei. Tá? E aí a pergunta, né? O que vai fazer eu decidir, né? Quais perguntas devo me fazer para decidir se eu faço ou não esse investimento? Então eu tenho que perguntar, né? Quanto tempo eu vou demorar para realizar 100 atendimentos desse tipo? Vamos supor que eu demore 15 meses. Quanto tempo dura esse equipamento? Equipamento dura 2 anos. Esse equipamento me traz mais algum custo de manutenção contínua? Para vocês terem uma ideia rápida, se ele dura 15 meses, tá? Se 15 meses é o tempo para ele recuperar e 2 anos é o tempo que ele dura, se eu tiver aqui um gasto com ele tipo de R$10 por mês, eu vou ter que jogar aqui mais R$150 de gasto que vai ter que voltar. R$150 de gasto vai dar pelo menos mais 2 atendimentos, 2 ou 3 atendimentos. Então, por isso que a gente sempre faz essa pergunta. Eu tenho algum gasto de manutenção contínua com ele? A gente vai ver agora na prática isso aqui um pouquinho, tá? Vou falar um pouquinho sobre ROI. Isso aqui eu vou passar um pouquinho por cima, porque também não é algo que a gente vai, nossa senhora, vocês precisam ter esse cálculo muito bem elaborado. Vamos colocar na realidade de vocês, então. Vamos supor que vocês mandam... Acho que eu vou até mudar esse exemplo aqui. Vamos tentar fazer com ele, vamos ver se vai dar certo. Ó, eu ia pôr o de amolar alicate, mas vamos pôr esse aqui. Então, vamos supor que vocês mandam esterilizar lá os equipamentos em algum outro lugar. Você não tem a sala lá de esterilização e expurgo lá
É a sala de esterilização que faz isso, né, o Lari? Oi, Bruno. A esterilização dos equipamentos é uma sala exclusiva para isso, né? Isso. Beleza. Então, ó, você não tem uma sala de esterilização, você não tem os equipamentos para fazer isso. Então, você tem um lugar que você sabe que você pode mandar para esterilizar. Existe isso, Lari? Geralmente alguém faz? Não. Mas Não, ó, é o meu sonho, viu? Montar uma sala de esterilização. Então vamos Ainda- colocar, para levar para a realidade de vocês, vamos colocar o exemplo do alicate também. Então vocês mandam seus equipamentos para molar em um cliente específico. Quer passar a molar seus equipamentos. Beleza. Então vamos lá, ó. Você tem lá seus alicates, bisturis e etc., suas ferramentas que você manda para molar em um cliente, né? Só que você quer passar a fazer esses procedimentos em casa, né? Então você vai ter que pensar o seguinte: quais cálculos você vai ter que fazer para entender o ROI, né? O retorno sobre investimento dessa decisão? E quanto tempo você vai começar a ver retorno sobre a economia disso? Então, quais que são os cálculos que você tem que fazer? Primeiro, o que você tem que descobrir? Quanto custa fazer esse procedimento? Eu vou mandar para um cliente. Quanto custa, geralmente? Tem uma média, mais ou menos, Lari, de quanto custa para molar um alicate ou algo desse tipo? R$ 7 o alicate. Se for colocar molinha, mais R$1,50 paralela. Se for original, 3. Vamos colocar R$10 o procedimento. Molar. Então, cada vez que eu mando o equipamento, eu gasto R$10. Geralmente isso acontece com quantos equipamentos por mês, ô Lari? Ou não tem uma média assim? Que manda molar De por quanto mês? em quanto tempo você manda molar? Nossa senhora, é assim, né? Se eu pegar o alicate e só utilizar sem derrubar, para não amassar, se a molinha não quebrar, 1 ano. 1 ano, beleza. Então, 1 ano. Agora, nesse meio tempo, se caiu, amassou, né? Porque vai na autoclave, a molinha que é paralela, ela trinca. Então, aí para trocar a molinha tem que afiar, né? Mas caso contrário, se correr tudo bem, 1 ano, tranquilo. Beleza. Geralmente, quantos alicates, bisturis e etc. você manda dentro de 1 ano, assim? No seu Dentro de 1 kitzinho de ano. equipamento, o seu kitzinho de equipamento. Tá, vou falar agora desse ano aqui. Tá, Em torno de do ano inteiro, tá? Não tá. terminou ainda, mas uma média. Mais ou menos uns 20 alicates, 20 alicates, em torno de 10 bisturis. 10 bisturis. Beleza. Bisturi Então, é R$3,50, tá? Para molar. tá. R$10 o alicate e R$3,50 o bisturi. Beleza. Então, 20 alicates, 10 bisturis. Beleza. Então, eu gasto, ó, 20 vezes 10 igual a 200, né? E 10 vezes R$3,50 igual a R$35. Eu tenho um custo com isso de R$30 por ano. Vamos supor que esse procedimento fosse um procedimento que dá para você fazer com comprar uma maquininha de amolar, um negócio que não vai te trazer um grande trabalho. Ah, começou a dar problema, eu já posso dar uma moladinha nele aqui, vou gastar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, vai estar amolado e eu não vou ter esse gasto. Como que eu vou saber se o retorno sobre investimento vai valer a pena? Eu preciso saber primeiro quanto que eu vou investir nesse equipamento, né? Deixa eu abrir uma caixa de texto maior aqui. Então aqui, ó.
Ah, eu vou comprar um equipamento que custa R$ 600. E ele vai fazer esse trabalho para mim. Como eu tenho aqui o cálculo de quanto eu gasto por ano, que é R$ 350 por ano, eu já sei que vai ser uma média de quase 2 anos. Para valer a pena eu ter investido esses R$ 600. Para valer a pena eu ter investido esses R$ 600, vai demorar quase 2 anos para mim recuperar esse valor. E aí eu vou me perguntar sobre isso. Não é algo exato. Aqui é algo um pouco mais aberto. Eu vou perguntar, vale a pena um investimento de R$ 600 para mim economizar R$ 350 por ano? O que vocês acham, meninas? Eu acho que vale a pena, porque não é só um alicate, né? São vários. Então aqui, ó. Qual que é a pergunta que eu coloquei lá atrás que era pra gente ver nesse caso? Esse equipamento, quanto tempo ele vai durar? É um equipamento que vai durar 10 anos, vale a pena, porque a partir do segundo ano você começa a ver lucro nisso, né? E aí, às vezes, também abre uma oportunidade de negócio, como eu não sei quem foi que falou agora, mas não é só um alicate. Às vezes você pode começar a pegar também no seu tempo livre, não tem cliente, amolar os alicates para outras podólogas, outras manicures, outras pessoas que você conhece que tem esse tipo de uso e começar a recuperar esse dinheiro mais rapidamente. Então, o retorno de investimento, pessoal, quando vocês ouvirem falar retorno de investimento, ele sempre vai pensar o quê? Quanto tempo ele demora para retornar? Tudo continha básica, ó. Quanto eu gastei nele? E quanto tempo ele vai durar? Ele vai durar mais do que o tempo que demora para ele se pagar? Vai durar mais. Bem mais, o dobro. Beleza, então vale a pena. Ah, não vai durar mais. Vai durar mais, mas vai durar um ano a mais. Vou gastar R$ 600 para ter R$ 350 de lucro. Vai ter um ano de economia. Será que pelo trabalho vale a pena? Ou a gente aumenta o número de alicates e bisturis a ser amolado, ou não vale a pena, tá? Deu para entender esse fator de decisão? Sim. Beleza, então. Então, eu vou deixar para vocês. Eu ia fazer aqui um cálculo com a atividade que vocês me passaram, mas eu vou deixar para a próxima aula, que já são 9 horas. Vou fazer um cálculozinho aqui com essa atividade, tá? Para a gente saber, começar a fazer mais ou menos uma ideia de preço. Mas vou passar para a atividade para vocês, para sentir se vocês gravaram mesmo tudo isso. Então, tem 3 exercícios, fiz pouquinho. Eu ia fazer uma listinha com 10 exercícios, eu fiz com 3, para ficar fácil. Esse aqui eu quero que vocês respondam e me enviem, tá? Então, um creme esfoliante de 400 ml custa R$ 23,78 e rende 18 atendimentos. O mesmo creme esfoliante de 710 ml custa R$ 42,75. Qual creme compensa na compra? Tá? Mandem para mim qual foi o raciocínio que vocês usaram. Faz a continha e me mandem como que ficou a continha que vocês usaram. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó. Um amolador de alicates automático custa R$ 3.600 e você geralmente manda seus alicates e instrumentos de corte para amolar na empresa Amoladores S.A. e paga R$ 23 por semana. Quantas semanas você demoraria para o seu investimento começar a render economia? Facinho essa. Beleza. E a 3, ó. Você compra uma caixa de luvas por R$ 23,50. Porém, seu fornecedor está com desconto de 25% caso você compre 50 unidades. Quanto sairia cada unidade? E quanto seria o valor dessa compra? Tá? Eu quero que você me coloque o valor da caixa de 50 unidades,
quanto vai custar cada uma com esse desconto. Continhas muito fáceis para vocês. Ó, eu devia ter passado mais, porque eu fui ver ontem que segunda-feira que vem é feriado, gente. Vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. Eu tô muito mole com vocês. Mas vai ficar essas 3 atividades aqui para vocês resolverem e me enviarem o quanto antes. Mas o prazo de vocês é até o dia 9 de novembro, né? Que a gente está indo. É 9 de novembro. Eu já não sei mais que mês que é, que dia que é, eu já não sei mais nada com essa pandemia. Todo dia é igual. Então é isso, pessoal. Deu para entender a atividade? Sim. Então, tá bom. Sim. Então, beleza. Depois a gente vai começar a usar aqueles preços que vocês mandaram. Então, quem ainda não mandou, me mandem. Que a gente vai começar a fazer mais ou menos como se a gente fosse montar o custo de um produto, tá bom? Aí a gente vai fazer produtinho por produtinho aquilo, só que a gente vai fazer no Excel. Aí vocês vão ver que o Excel faz a conta sozinho, que é muito mais fácil. Bruno, Oi. é da atividade da semana passada? Da atividade da semana passada, de levantar quais os produtos vocês usam em um atendimento e pegar o preço deles e colocar a informação também da quantidade que vem. Tá, é que eu tinha te perguntado se era para deixar no caderno ou para enviar, então daqui a pouco eu já te envio. Tá bom, porque nessa aula a gente não ia usar. Mas também, se você deixa também no caderno, porque, por exemplo, na próxima aula, quando eu for pegar um exemplo aqui para fazer, em vez de você ir fazendo o mesmo exemplo que eu, você faz no seu para ir treinando, tá? Então, Tá. é mais ou menos isso aqui, ó, que a Karina mandou, ó. Materiais de consumo, aí ele colocou aqui os materiais de consumo, né? Preço, aí foi pegar o preço, higienizador, creme hidratante, algodão, papel osmótico. E aí ele coloca o quanto, ó, higienizador, 50 e 90 o valor. Uma embalagem com 500 ml, tá? Creme emoliente, 47,15, mas é uma embalagem com 200 ml. A gente viu hoje que não vai gastar tudo isso em um atendimento. Então tem que dividir esse valor. Então a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Ok. Meninas, obrigado pela atenção de vocês. Uma boa semana, um bom feriado para vocês aí na segunda-feira. Bruno, Oi? olha, tem como você disponibilizar o link no grupo? Porque eu fiquei tentando com a Marlene, não deu certo, ela estava nervosa, que ela ia perder a aula, eu falei que você ia mandar o link lá para as meninas. O link do que? Da aula, você disse? Da aula, e se tem como você disponibilizar a tarefa também lá para elas. Tá, eu vou mandar, que nem eu mando, eu vou mandar o link do YouTube e depois eu vou mandar a foto da atividade. Ótimo, combinado, Tá? então. Até amanhã, meio-dia, 1h, eu já consigo subir tudo. Então tá bom, Bruno. Tá Obrigada, certo? viu? Obrigado. Meninas, Obrigada. qualquer dúvida, podem mandar no meu WhatsApp. A gente Bruno, vai conversando. Pode falar. a Rosângela, eu também não entreguei a atividade e a minha está no caderno, então Mas posso tá aí no deixar? caderno. Sim. Pode mandar uma foto para mim. É porque daí eu vou escolher uma para fazer, para a gente fazer junto. Mas é legal vocês terem no caderno, porque depois eu vou pedir para vocês utilizarem essa atividade que vocês já têm e continuar fazendo esse cálculozinho. Beleza? Combinado, então? Combinado. Então, boa noite para vocês, boa semana e bom feriado. Tchau, meninas. Boa noite, obrigada. Boa semana, até amanhã. Tchau. Bom